E aí, rapaziada, aqui é o Next e, mano, estamos de volta para mais um vídeo. Dessa vez, um vídeo que eu vou ter que estar regravando, porque eu gravei ele inteiro e vi que eu não tinha apertado no botão de gravar. Então vamos lá, fazer de novo. Que é um vídeo, cara, sobre staggers, né? Staggers é mais uma das nomenclaturas que você vê a gente falando aí direto, né? Nas lives, nos chats. Muita gente fica em dúvida do que significa a palavra stagger. E, mano, é extremamente simples e fácil de explicar. Vamos lá, eu vou pegar aqui o Takeda e o Geras de exemplo, porque eu acho que eles são os exemplos perfeitos para as situações que eu quero exemplificar, né? Mas, cara, stagger basicamente é você usar do conhecimento que o seu adversário tem sobre a continuação de uma string ou de a continuação a partir de um cancelamento e você não fazer aquilo que ele espera, né, para você poder continuar a pressão de outra forma. Vou dar um exemplo. Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem ruim aqui e depois a gente vai para exemplos melhores, correto? O seu oponente sabe que você, com Takeda, você consegue fazer, depois desse chute low, você faz esse segundo chute low aqui, né? E você abusa desse conhecimento para que o seu oponente, uma hora que ele acha que você vai fazer esse segundo chute, você faz só um e depois você vai lá e continua a pressão. Nesse caso aqui, esse é um stagger bem falso, bem reagível, mas é um exemplo que a gente pode citar. A gente pode pegar aqui, por exemplo, o F1, né? O F1 do Takeda. Você normalmente usa para checar. Se pegar, você consegue converter. Se pegar com o oponente no alvo, você consegue converter de antiaéreo. E você usa para checar aqui o seu oponente, checar se ele vai levantar pulando, apesar de ser alto. E você pode usar a mesma coisa. O oponente às vezes espera que vai vir a string toda, né? Ou que vai vir essa outra parte aqui. E você vai lá e faz só um, e depois você vai e continua batendo. Independente da frame data, tá bom? Você ignora a questão sobre ele ser muito ou pouco negativo. Você faz uma pressão baseada no que o seu oponente iria esperar. E stagger não é só em string, tá? Stagger não é só em string. Stagger pode ser também igual special. Por exemplo, o oponente ele sempre espera aqui que você vai fazer isso aqui e o Jax. Sempre espera que você vai fazer isso aqui e o Jax. Aí uma hora você faz isso aqui, aí você vai fazer isso aqui de novo. Pronto. Ou você faz isso daqui e você pega e dá um agarrão direto. Entendeu? Muito stagger você faz um golpe e dá aqui, dá um agarrão direto. É muito comum isso aqui acontecer. Bom, então é basicamente isso. E, como eu ia dizendo, stagger não depende de frame data. O que é melhor, vamos falar assim, você estar com você ter uma frame data boa? Porque, por exemplo, se o oponente souber, né, que eu vou fazer isso aqui e não vou continuar a string, eu consigo checar e defender, fazer um stagger e checar. Então, ó, eu tô menos 5, se o oponente tentar bater, eu tô safe, tô tranquilo, entendeu? Agora, se você pegar um stagger que é verdadeiro, mas é muito negativo, você já não consegue fazer. Vou dar um exemplo. Essa aqui do Geras, ele é safe, ele é menos 6. Mas se eu fizer essa outra aqui, ele é menos 14. Se o oponente ler que eu parei aqui no meio, já era, filho. Já era, você vai uma punição na certa, tá bom? E sendo que isso aqui é um stagger verdadeiro, porque você pode fazer isso aqui e fazer isso aqui, ou você pode inclusive fazer isso aqui e atrasar, né? E atrasar bastante isso aqui. E aí faz com que isso aqui seja um stagger verdadeiro. O oponente ele é obrigado a ler, a menos que ele dê um armor no meio. Um armor vai cobrir qualquer opção, né? Dependendo da velocidade do armor. Mas aí você tá dependendo que o oponente tenha barras, né? Pra fazer isso. Então, resumidamente é isso. Então se um golpe ele é menos tanto, ele pode ser stagger ou não? Depende, cara. Tudo depende. Porque o golpe ele é negativo. Por que ele é negativo? Porque é uma conta entre a recuperação que sobrou e a block stun tem do golpe. Se a block stun for muito baixa, a recuperação também muito baixa, pode acontecer que pela block stun ser muito baixa, o golpe seja menos 15, menos 16, mas a recuperação também sendo baixa, junto com a continuação da string sendo demorada, tendo uma gap, muitas vezes a gap normalmente ajuda o stagger, tá? Vai fazer com que ele seja reagível, enquanto o golpe, que às vezes o golpe fica menos 1, ele não é stagger verdadeiro, porque ele é extremamente reagível. Entendeu? A gente pode pegar exemplos aqui, por exemplo, o B1 do Fujin no MK11, ele era um stagger verdadeiro, mesmo sendo menos 16 ou era menos 13, não lembro, mas era bem negativo. A gente tem o B1 da Frost, era do MK11 também, era menos 8 e era um stagger verdadeiro. A competição tinha 1, 2 do Johnny, que era 0, mas não era um stagger verdadeiro, era extremamente reagível. A questão que dava uma disputa ali de botões era porque era 0, né? Os dois iam mesmo você super reagindo, vocês iam se bater ao mesmo tempo porque era 0. Mas era algo reagível, não servia como um stagger, servia mais como uma frame trap.
né? Então, resumidamente é isso. O stagger é você fazer o seu oponente achar que você vai continuar a string, né? E você vai lá e faz só uma parte dela pra checar uma movimentação dele, pra pegar uma reação dele. E um lado bom de um stagger ser pouco negativo é você conseguir punir em cima da resposta do seu oponente. Então, e sim, stagger também entra em mix-ups, tá? Stagger também é uma forma de 50-50. Só que claro que é uma forma mais difícil de você abrir, porque você depende da resposta do seu oponente, não dele simplesmente defender errado. Mas stagger também é uma forma de 50-50, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, eu vou pegar o Toki Takeda para ele responder com um D1, correto? Se ele reagir o stagger, se ele reagir, ele sempre vai, né? Ó, ele vai aqui responder com D1, correto? Se eu fizer aqui o B12 do Geras, ele vai responder com D1. Mas qual que é a vantagem de você ter, por exemplo, aqui um stagger que fica -4? Porque eu posso, por exemplo, pegar, fazer isso aqui, ele vai responder, eu vou conseguir, eu preciso passar um pouquinho, eu consigo espaçar aqui e punir, por exemplo, tá vendo? Então, tipo, dependendo da distância que eu fizer, eu posso usar a resposta do meu oponente, ó, ele reage bem a stagger, aí eu reajo isso aqui, eu consigo punir a tentativa, né, de punição dele. Isso foi só um exemplo extremamente simples, né? Você consegue fazer isso com outras variedades também de golpes, né? E é isso, inclusive, você pode usar muitos plus frames, que são poucos, pra fazer isso, né? O Takeda aqui a gente tem um exemplo, né, de quando ele usa esse Jax aqui, ele fica mais 7, opa, né? Então se eu uso isso aqui, daria para ver, meu Deus. E aí eu consegui punir com isso daqui, né? Então, resumidamente, é isso. Você consegue... você saber o que o seu oponente está esperando e fazer outra coisa, né? Pode ser com string, pode ser com cancelamento. Teria um golpe do Takeda, por exemplo, que serviria até de stagger, se ele não fosse tão alto risco e baixa recompensa, que é, por exemplo, esse Rekka aqui dele, né? Você vê... Esse Rekka dele, você pode fazer só uma parte, você pode fazer as duas e você pode fazer as três, né? E quanto mais você atrasa, menos negativo ele fica. Então se eu fizer, por exemplo, os dois aqui bem rápido, fica -16. Se eu fizer e atrasar, fica aqui -1 só, né? Então ele seria um ótimo stagger. Eu conseguiria também, inclusive, atrasar e mesmo assim lançar a terceira parte, tá bom? Só que por que ele não entra como um bom stagger? Porque ele não tem uma recompensa muito alta. Você vai bater, você vai tomar ali pouquíssimo dano, entendeu? Então, a menos que ele gaste barra, né? Então, fora a gap que tem aqui no meio, que é imensa. Então, infelizmente, ele sofre disso. Mas seria uma ótima ideia de stagger que nem o Alien fazia na MKX antigamente, correto? Então, mano, basicamente é isso. Resumidamente, espero que tenha dado pra entender. É uma coisa bem simples, só que, novamente, ninguém explica, tá bom? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Por favor, deixe seu like, compartilha. Dei sugestões de novos vídeos, eu preciso disso, né? Preciso desse engajamento. Comenta. E é isso aí, mano. Deixa seu feedback. É nóis, estamos precisando aí. É só mandar uma mensagem. Valeu e é nóis.